Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o mastologista e oncoginecologista Dr. José Davi Kandelman, que atua nas especialidades de mastologia e oncoginecologia, para falar sobre a importância dos cuidados ginecológicos regulares, promoção da saúde feminina e prevenção de doenças. José Davi é graduado pela PUC de São Paulo e tem especialização e doutorado pela Unifesp. Fez sua formação em cirurgia robótica pelo Memorial Hermann Houston, Texas University, para dar uma opção de tratamento oncológico mais eficiente e menos agressivo para suas pacientes. É diretor técnico da JDK Mastologia e Oncoginecologia. Atua no grupo de mastologia e oncoginecologia ginecológica dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz e é membro titular, da American Society of Breast Disease, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO. José Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez. Adoro te receber aqui, viu? Ontem mesmo estava Eu também falando. adoro vir aqui. É, Uma delícia. muito bom, né? Muito Adoro. agradável. Ontem estava falando, né? Porque tinham assistido o seu episódio no YouTube, Uhum. no salão de cabeleireiro, lá do ATC. Aí eu falei que eu ia gravar com você e que eu adoro gravar com você. Eu adoro vir aqui também. É muito Legal, simpático. muito bom, você também. Nós. Nossa, Vamos começar? quando você quiser. Legal. Então, a primeira pergunta: quais são os métodos anticoncepcionais mais eficazes e como escolher o mais adequado para cada paciente? Antes disso, sabe o que eu queria? Que você desse uma geral para gente sobre essa questão das especialidades, para as pessoas entenderem. Qual a diferença entre o ginecologista, o oncoginecologista, Tá o bom. obstetra, mastologista? Então, Né? lá no passado, existia, e por incrível que pareça, ainda existe, uma única grande especialidade que é a ginecologia obstetrícia, né? Eu sou ginecologista e obstetra. No tempo que eu me formei, ainda nem existia a Sociedade Brasileira de Mastologia. Só Nossa. existia a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO. Eu fui um dos médicos que assinou a criação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Nossa, que importante isso. E quando eu era professor da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, agora eu já saí de lá, já me aposentei de lá, eu criei o primeiro ambulatório de mastologia separado da ginecologia em São Paulo. Nós replicamos isso no Hospital São Paulo, na Faculdade de Medicina da Unifesp, que era a antiga Escola Paulista de Medicina. Unifesp. Então, na realidade, o ambulatório, a mama, ele estava junto com a gineco. Quer dizer, eu vinha paciente com caso ginecológico, com caso mamário, com caso oncológico, com tudo. Lá atrás, o médico, na sua especialidade, fazia tudo, né? Ele fazia ginecologia oncológica, ele fazia tudo. Posteriormente, foram aparecendo as subespecialidades e as áreas de atuação. Até hoje, a mastologia pertence à cadeira de ginecologia. Entendeu? Até hoje. Não existe uma cadeira na faculdade de mastologia. Entendeu? Existe a cadeira de ginecologia, o mastologista faz parte. Engraçado que no Brasil, o mastologista, ele faz parte da ginecologia. Nos Estados Unidos, ele faz parte da cirurgia geral. Nossa. É muito diferente, né? Pois é. Quando fiz o meu curso de robótica lá, e a mulher achou que eu era ginecologista só. Tá. Quando eu falei que eu fazia mastologia, ela falou, mas o quê? Você é cirurgião geral? Falei, olha, por um acaso, eu fiz formação em cirurgia geral também, porque eu queria fazer a parte oncológica. Mas, de base, eu sou ginecologista. Perfeito. Aí ela falou, mas como isso funciona? Eu falei, olha, melhor do que aqui, na minha opinião, porque
É difícil você imaginar de manhã você marcar uma vesícula e de tarde uma mastectomia. É muito mais lógico de manhã uma esterectomia e de tarde uma mastectomia. Ela falou, você tem Ela razão. falou que você tinha É, razão, não né? tem razão, É, porque não na tem como realidade não. é muito mais, vamos dizer, a mastologia está muito mais perto do ginecologista do que do cirurgião Com geral, certeza, né? imagina. Então, as coisas eram mais ou menos assim. Hoje em dia, depois eu fiz formação em cirurgia geral, cirurgia robótica, tudo isso porque eu gostava de fazer câncer, né? Lá, todo, eu sempre tive como parceiros e trabalhei muito com a turma, com o AC Camargo, né? Com o Hospital do Câncer. Até hoje, a maior parte da minha equipe é do AC Camargo, muitos formados por nós. Entendeu? Então, na realidade, e lá na Secamarco faz tudo, né? Você faz cirurgia geral, faz tudo. É, Então, você tem que ter essa preparação de cirurgia geral para você poder fazer câncer ginecológico. Não adianta você fazer só ginecologia. E mastologia virou uma subespecialidade, então a gente acaba, a gente acabou direcionando nossa atuação. Eu fiz muito parto na minha vida lá atrás. Um belo dia eu falei, não dá mais para eu ser obstetra, eu parei de fazer obstetrícia e direcionei toda a minha atuação à área oncológica, oncoginecologia e mastologia. Mas não existe oncoginecologista que não seja ginecologista geral, tá, tá certo? Isso não perfeito. existe. Na minha clínica, a maior parte dos meus pacientes de mama, que tiveram câncer de mama, querem fazer ginecologia comigo. Querem, porque fica uma confiança que não dá para quebrar. É verdade. É difícil uma paciente que operou um câncer comigo querer fazer ginecologia. Uma ou outra acontece, é verdade, mas acontece. Então, na realidade, o meu dia a dia, ele é câncer ginecológico e mamário e ginecologia geral. Esse é o meu dia a dia. A Perfeito. ginecologia geral é, vamos dizer, a baixa complexidade da minha especialidade, né? E a oncoginecologia e a mastologia é a alta complexidade da minha especialidade. Nossa, perfeito. É isso que Ficou bem claro. é assim que funciona. E essa divisão foi importante, né? Dessa questão A você pode gente dizer, também tem um pensamento diferente um pouco, tá certo? Isso é importante o nosso paciente, nossas espectadoras entenderem que o oncoginecologista ele tem um pensamento muito diferente do ginecologista exclusivo, o indivíduo que não faz câncer, entendeu? A gente é muito mais conservador, vamos chamar assim, tá, né? A gente é mais conservador, mas a gente não é xiita, né? Quer dizer, tá. você não é assim, porque eu não vou deixar. A gente segue protocolos baseados em medicina de evidência. Então, esses protocolos, se a paciente preenche os protocolos, a gente libera o que Perfeito. precisar liberar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É, tem muito assunto interessante É. aqui. Então, a gente. Vamos para a primeira pergunta, então, né? Que é sobre os métodos anticoncepcionais mais eficazes e como escolher o mais adequado, né? Na realidade, existem os métodos de barreira e os métodos hormonais e os métodos que podem misturar barreira com hormonal. Na realidade, o método de barreira mais comum é o preservativo, o condom ou a camisinha, tá certo? Existe a camisinha masculina e existe a camisinha feminina também. Ela é um pouco mais complicada de colocar, mas existe, né? Se ela tiver um parceiro que não quer usar o condom, a camisinha convencional. Esse é um método de barreira clássico, funciona muito bem se a paciente associar a um ciclo menstrual dela, ela prestar atenção nos dias de ovulação, que é um meinho do ciclo lá, uma semaninha, ela não tem relação ali, e ela usa a camisinha o resto do mês, ou mesmo ali 2, 3 dias, aquele bem meio, né? Se ela conseguir definir qual é a ovulação dela, o método funciona Que perfeitamente legal. bem. De todos os métodos, ele pode não ser o mais eficiente,
mas ele é o mais importante para a prevenção do câncer ginecológico, principalmente do câncer de colo de útero, tá certo? Dos métodos hormonais, a gente tem aí a pílula. As pessoas, elas fazem uma pergunta que a gente sempre fala assim, mas escuta, se eu tomar pílula A, se eu tomar pílula B, se eu colocar um implante de hormônio, qual é a diferença? Aí eu sempre falo para ela, eu falo, pinga é pinga. Tá certo? Quer dizer, não importa se você está bebendo, se você está injetando, se você Ah, está. entendi. Você está entendendo? Quer dizer, ok. A maneira como o hormônio vai entrar no seu corpo, ela pode ser diferente. Ela pode ser por via oral, ela pode ser um implante, ela pode ser um injetável, mas é um método hormonal do mesmo jeito. É só a via de administração, é só uma questão do que o paciente quer como conforto para ele. Se ele quer tomar um comprimido por dia, ok. Se ele quer fazer uma injeção, ok. Se ele quer colocar um implante que dura um ano, ok. Entendeu? Pessoalmente, eu prefiro o método via oral. Por quê? Porque ele é mais fácil de parar se precisar. Então, vamos considerar, se você colocar um implante que demora um ano lá, tá certo? Ou mais até, é um procedimento para colocar, e se o paciente se adaptar mal àquilo, por qualquer motivo, é outro procedimento para retirar. É Você está mesmo, entendendo? é mesmo. Não dá para ir buscar o injetável, né? Injetou, 30 dias está lá. Se acontecer qualquer coisa, não dá para ir buscar o remédio de volta. E o comprimido é mais fácil, tá tendo qualquer problema, suspende. Ponto final. E o DIU? O DIU é um método basicamente de barreira, ele tem os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais, certo? O DIU não hormonal, ele não, a menstruação continua aparecendo, continua acontecendo. Por outro, até em maior quantidade, quer dizer, quem usa o DIU hormonal, não hormonal, menstrua um pouquinho mais. Existem até uns DIUs de cobre e prata, que são a prata, ela diminui a quantidade de menstruação, o paciente menstrua um pouco mais. Aí tem tamanhos, modelos, de acordo com o tamanho da paciente, de acordo com o útero da paciente. O DIU com hormonal, ele suspende a menstruação. Mas é só para isso que colocam o DIU O hormonal? DIU hormonal, ele tem 2 métodos de ação. A presença física dele e o hormônio que suspende a menstruação. Ele é discretamente mais eficiente que o DIU não hormonal, mas discretamente, nós estamos falando em 0, alguma coisa, é discretamente mais eficiente. Tá. Então, a gente coloca o DIU hormonal para quem realmente não gostaria de menstruar. Problema do DIU hormonal é que tem trabalhos, isso começou em 2015, acho que num trabalho finlandês, mostrando que nas pacientes que tiverem câncer de mama, ele tem que ser retirado, Nossa. porque ele aumenta, quer dizer, aquele hormônio não é de graça, entendeu? Ele continua tendo os efeitos colaterais. Mas ele é muito bom, a paciente não menstrua, ela está feliz. E aí, quando chega, ele dura 5 anos, o outro também dura 5 anos, ou seja, é um método para colocar e ficar. O DIU hormonal, muita gente depois dos 5 anos fala, tem que trocar? Não tem que trocar. Se o paciente está se adaptando bem, ela pode até continuar com ele mais um tempo. Nossa, que legal. Por quê? Porque ele deixa de funcionar como DIU hormonal também. Ele fica funcionando só com a presença física dele, que é igual o DIU de cobre. Ele continua funcionando. Não é para deixar eternamente lá, porque ele pode calcificar, pode acontecer, pode ter uma dificuldade depois para retirar. Mas se o paciente não precisa sair correndo depois de 5 anos para tirar o DIU. Normalmente, a sugestão é, né, que o paciente retire o DIU quando ele começar a manchar de novo. Ah, tá. Então, às vezes, começa a manchar de novo com 6 anos ou com 6 anos e meio, aí você troca o DIU. Ah, tá bom. Você está entendendo? Ah. É isso.
O que eu queria deixar de importante na questão dos DIUs hormonais e dos métodos concepcionais hormonais é que não importa a via de administração, os efeitos, eventuais efeitos colaterais e complicações estão presentes. Não interessa onde o hormônio entrou, interessa o hormônio em si que Não você está adianta tomando. achar que Não adianta achar que intradérmico é e tal vai ser melhor. menos agressivo. Nada disso. Você está tomando hormônio, por isso que eu falei. Pinga é pinga, você vai ficar tonto do mesmo jeito. A analogia é Então, ótima. Você tem umas analogias ótimas. então, pinga é pinga. Você está tomando pinga, não tem jeito. Né? Você está fumando. Você está fumando, né? Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Mas na hora que você começa a tomar hormônio, você basicamente colocou seu sistema cardiovascular e sua mama para fumar. Tá certo? Assim, se você for pensar grosso modo, nem todo mundo vai ter câncer, realmente não. A incidência até é pequena em relação a isso. Mas você está criando... O risco. O risco, você tá introduzindo um fator ambiental, não genético, fator ambiental que pode aumentar a incidência do câncer. E essa nossa segunda pergunta é sobre riscos mesmo. Então, de novo, nós já falamos isso uma vez lá na nossa entrevista sobre câncer de mama. Eu vou falar de um trabalho que aconteceu lá no passado. Eu não me lembro exatamente o ano, eu não me lembro exatamente, mas deve fazer no mínimo uns 15 anos isso. O National Institute of Health, o NIH americano, que é uma instituição que faz trabalhos populacionais, ela normalmente faz. Eles fizeram um estudo populacional na população americana, milhares de mulheres fazendo reposição hormonal na menopausa, tá certo? Versus câncer de mama. Esse foi o trabalho. O desenho do trabalho foi reposição hormonal versus câncer de mama. O trabalho foi suspenso no meio e as pacientes foram orientadas a parar de fazer a reposição hormonal. Aí você vai me perguntar por quê? Aumentou demais a incidência do câncer de mama? Aumentou demais a incidência de problemas cardiovasculares, circulatórios e AVCs. Nossa. Certo? Aí foram esmiuçar o trabalho para entender isso, tá certo? E aí o que entenderam foi exatamente isso. Lá era uma população americana, era uma população um pouco mais velha. A maioria delas tinha começado a fazer a reposição hormonal ao redor de 55 anos de idade. Tá certo? Bem depois da menopausa. A maioria. Então, era uma população mais velha que, no primeiro momento, não fez nada, mas começou a ter sintoma, foi no médico, o médico foi lá e prescreveu um hormônio para ela. Muito bem. E dessa população, desse trabalho, criou-se o protocolo que a gente entende hoje de reposição hormonal. Então, se você vai fazer reposição hormonal, você não pode ter uma família com um monte de casos de câncer de mama de ovário. Acho que nenhum, né? Primeiro item. Segundo item, você não pode ter histórico pessoal de doenças cardiovasculares ou histórico familiar forte de doenças cardiovasculares. 3, se você vai começar a fazer a sua reposição hormonal, você vai começar a fazer a sua reposição hormonal imediatamente quando você entra na menopausa, ou seja, ao redor de 49, 50 anos de idade, que é a idade média, tá certo? Que você ainda está com um sistema cardiovascular não só mais jovem do que os 55, mas um sistema cardiovascular que ontem ainda estava sob o hormônio ovariano. Perfeito. E aí, hoje, você começa o hormônio sintético, o teu cérebro entende que o ovário continuou funcionando. É muito interessante essa informação. Entendeu? O ovário entende que você...
Agora, se você começa daqui a 5 anos, o teu cérebro fala assim, opa, o ovário parou de Corpo funcionar. estranho. Opa, opa. Aí, de repente, você começa a tomar, ele fala, opa, da onde veio isso, né? Tá certo? Então, se você começa a reposição hormonal imediatamente, o teu cérebro entende que o ovário não parou de Que funcionar. interessante. E o seu sistema circulatório é mais novo e você continua basicamente como você era ontem. Que Ontem. interessante. Pílula é igual, tá certo? Só que a população é mais jovem, entendeu? Então, uma mulher pode começar a tomar pílula na adolescência? Pode. Não tem nenhum problema. É melhor que ela tome o mais, Tarde possível, eu o acho. mais próximo possível dos 18 anos de idade, 17, 18 anos. Mas ela pode começar a tomar com 16, 15? Pode. Pode, você vai procurar um anticoncepcional que tenha uma dosezinha um pouco menor, se bem que, de novo, é pinga do mesmo Tá. jeito, né? Essas mini diferenças de dose, essa mini pílula, né? Isso é a mesma coisa. Mas ela vai ter menos probabilidade de ter problemas por causa da pílula. Ah, Você está legal. entendendo? Menos probabilidade. Mas ela tem a probabilidade de ter problemas circulatórios. Então, existe trombose. Tem um monte de meninas jovens, 30 e poucos anos de idade, mais frequente mais para cima, né? Mas eu já tive casos de 20 e poucos, que a paciente tem uma trombose e ela é obrigada a suspender o tratamento com a pílula. E nesse caso, você vai ter que recomendar para ela um método de preferência, um DIU, por exemplo, Tá. que não tem Ah, hormônio, legal. e aí ela vai para o DIU, Ah, tá certo? legal. Então é isso. Outro problema que esse estudo demonstrou é o tempo de uso. Então, a incidência de câncer de mama e de problemas circulatórios é tempo de uso dependente. Nossa. Ou seja, quanto mais tempo você usa, Pior. mais fácil você ter um problema, ou um câncer de mama, ou um problema cardiocirculatório. E aí vem a questão do parar. Eu vou falar uma coisa para você. É raro uma mulher que está fazendo reposição hormonal conseguir parar. Eu imagino. Aí você está falando de menopausa. Mesmo tomando pílula. Ah, tá. Mesmo tomando pílula. Elas não querem parar. É verdade, é prático. Ela não quer parar. É, Mas a reposição hormonal, ela tem que parar. ela tem. Mas ela não para. É, É difícil parar a reposição hormonal. Então, esse imagino. tempo de uso dependente, em quem faz reposição hormonal ou em quem toma pílula, é frequente. A mulher que toma pílula pode tomar pílula hoje. Acabou aquela história de ter filho aos 18 anos de idade, né? É, A turma está tendo filho aos 40 anos de idade. exato. E ela toma pílula até os 40 anos de idade. Mas tem uma idade limite para parar a pílula, por exemplo? Seria até a Não, nossa é o próxima envelhecimento pergunta do aqui. sistema circulatório, vai envelhecendo. Mas vocês preconizam alguma coisa assim? Em relação a isso? Veja só, DIU. Vamos falar do DIU para Ah, você entender a analogia. Colocar o DIU numa mulher que nunca teve filhos é confuso, certo? Primeiro, porque o útero dela é pequeno. Depois da gravidez, o útero cresceu, teve o filho. Quando ele volta ao normal, ele é maior do que ele era. Ele está mais curtinho. Então, colocar um DIU numa mulher que teve filho é fácil. E se ela teve um parto normal, dá até para colocar no consultório, porque nossa, o que colo do legal. útero está dilatado. Olha que Então, você interessante. coloca no consultório. Já colocar um DIU numa mulher que não teve filhos, principalmente numa jovenzinha, você tem que dilatar o colo do útero. Dificilmente você consegue fazer isso no consultório. Dá para fazer isso, mas vai virar uma sessão terror. É melhor fazer isso num day hospital lá, dá uma sedadinha e coloca. E você está estreando aquela cavidade uterina com um corpo estranho. Você não está estreando com um bebê. Você entendeu? E o índice de infecção nas mulheres que não tiveram filhos usuárias de DIU é 20 vezes maior do que nas mulheres que tiveram filhos e usam DIU. Por 2 motivos. Primeiro, porque esta mulher que nunca teve filhos
tem uma vida sexual com provavelmente mais de um parceiro. Então, risco de infecção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, e a doença sexualmente transmissível pode levar a uma infecção dentro da cavidade uterina, trompa, tal, não sei o que lá, e entupir trompa e depois criar uma dificuldade lá no futuro para essa mulher conseguir engravidar. Já a mulher que deu à luz, tá certo? A gente não sabe exatamente por quê, mas parece que o útero está melhor preparado para receber um corpo estranho, tem menor incidência de infecção. A mulher já teve um filho, ela provavelmente está lá, se não está casada, tem uma relação estável, não múltiplos parceiros sexuais. Então, na realidade, o índice de infecção aqui é muito inferior do índice de infecção da menina que quer colocar um DIU. Então, aí vem a diferença entre o ginecologista comum e o ginecologista oncológico. Porque tem indicações específicas. Então, eu não gosto de colocar DIU no líparas, mulheres que nunca deram à luz. Nulíparas é o No nome? líparas. Agora, eu entendo também que uma mulher de 20 anos de idade no lípara, eu vou dizer para ela, não faz isso. Mas numa mulher de 35, 40 anos no lípara, tá certo? Tá. Que, ok, ela não tem nenhum filho à vista ou qualquer coisa que vale, então para ela é bom colocar um DIU, porque eu vou evitar dela tomar hormônio, porque ela é mais velha. Aí já tem indicação. Então aí você entendeu? Então, na Aham. realidade, numa menina jovem, eu preconizo o método hormonal, Tá. pílula. Ou pílula, ou injeção, sei lá o que ela quiser. E numa mulher mais velha, né, vamos chamar de velha, uma mulher com idade um pouco maior, mais avançada, o DIU entra no rol dos métodos anticoncepcionais. Para a menina jovenzinha, tem que explicar para ela que, independente dela querer tomar pílula porque ela não quer ter filho, se ela vai ter vida sexual com alguém que ela não conhece, ela tem que usar camisinha. É lógico. Também. É lógico. Também. Pelo amor de Deus. Né? Eu sempre falo para as minhas pacientinhas, falo, se o seu namorado não quer usar camisinha com você, ele não quer usar camisinha com ninguém. Exato. É melhor você mudar de namorado. Nossa, Davi, você é ótimo. Por isso que eu gosto de gravar com você, viu? Olha, nossa, perfeito. Se ele não usa com você, ele não usa com ninguém. Se ele usa com você, é porque ele te respeita. Perfeito. Entendeu? Ou até ele pode chegar e falar assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os exames, vou mostrar para você que eu tô bem, e aí, vida que manda. Perfeito. Nossa, muito legal, muito legal. Né? Esse trecho a gente vai ter que cortar para fazer uma pílula, hein? Não, é bacana, bem legal. Então, vamos falar de efeitos colaterais comuns, como ganho de peso e mudanças de humor, com o uso dos anticoncepcionais. Como manejar esses efeitos? O anticoncepcional não tem, assim, Não tem, né, normalmente não é um efeito colateral muito importante. Tá. Dificilmente as pacientes reclamam disso. Inchaço? Pode inchar um pouquinho no começo, mas aos poucos acaba... Veja só, a gente tem que entender a paciente como um todo, não? Certo? De repente ela é uma pessoa que não toma outros cuidados, então ela está tomando pílula, né? E aí piora, tá certo? Então, se é uma pessoa que faz exercício, que come adequadamente, dificilmente a pílula vai fazer alguma coisa de diferente, Perfeito. você tá entendendo? Muito legal. Mas se é uma mulher obesa, que tá lá pouco se lixando pro que ela come e tal, não sei o que lá, e ela também toma pílula, você tá entendendo? Pode ser que ela ganhe aí uns 2 quilinhos. Mesmo não tomando pílula, Mesmo, na verdade. mas é isso, exatamente. Então, você tem que entender a paciente como um todo. Quando ela fala assim, eu engordei, e ela, a culpada é a pílula. Opa, não vamos apontar dedos, né? Não vamos apontar dedos, vamos entender o contexto para ver se o culpado é só a pílula, né? Com a reposição hormonal pode acontecer a mesma coisa, de o paciente ganhar alguns quilinhos, tá certo? Em relação ao mau humor,
A gente não refere muito, a gente não tem muito esse tipo de queixa. Mas diminuição de libido a gente tem. Nossa, diminuição de libido Tenho por causa pacientes da que não tomam pílula. pílula que diminui um pouquinho o Que libido. engraçado. Ok, mas de novo, E é você, hormônio, né? Você vê, de pro novo, você leigo, tem que. né? Mas na mulher Né? menopausada, ela está tendo falta de hormônio. Quando ela toma Ah, hormônio, ela tá. fica feliz, Tá. né? É o A- ginecologista feliz, como você falou no episódio Aqui, anterior, e a paciente feliz, né? aquela paciente não precisa de hormônio, ela está tomando hormônio para não ter filho, É verdade. não É é? outra, Então, a outro hipófise contexto. está entendendo as coisas de maneira diferente, entendeu? Entendi. Vamos falar um pouquinho de reposição hormonal, quando ela é recomendada e riscos e benefícios? Então, aquilo que eu falei, já falei anteriormente. A reposição hormonal tem um protocolo para reposição hormonal, tá certo? Apesar de você vai falar assim, você gosta de prescrever reposição Não. hormonal? Não, não gosto. Mas se você precisar prescrever reposição hormonal, o que que você prefere, né? Eu vou falar, eu prefiro um medicamento que tenha efeito estrogênico e que não seja estrógeno, uma associação de estrógeno e progesterona, como por exemplo a tibolona. A tibolona é um medicamento, tem efeito estrogênico e ela não é uma associação de estrógeno e progesterona. O problema é associar. Não, o problema é o estrógeno. A maior parte dos medicamentos que tem no mercado são tem medicamentos que têm só estrógeno, tem medicamentos que têm estrógeno e progesterona, e tem medicamentos que são hormônios sintéticos, vamos chamar assim. Bioidêntico? Não é bioidêntico. Olha, Que até tem uma pergunta sobre isso. bioidêntico É. é a mesma coisa que idêntico. Viu? Ah, entendi. Nossa. Bioidêntico. E terapia Eu sou hormonal bioidêntico sintética? ao meu vizinho aqui do lado. Não sou? Nós temos somos os seres humanos, Entendi. bioidênticos. Entendi. Eu sou gordinho, ele é magrinho. Pronto. Podemos fazer mal do mesmo jeito. Entendi. Esse negócio de bioidêntico, não é um hormônio, não tem os mesmos efeitos colaterais do hormônio idêntico. Nossa. Tem. Polêmico, né? Não, isso eu é entendo. comercial. Tá. E essa questão de terapia hormonal sintética? Então, é isso que eu estava falando. isso que eu tava falando? Exatamente. Existe terapia, medicamentos anti-hormonais. O mais comum, o mais básico é a tibolona. Tá. A tibolona é um medicamento que a gente usa com uma certa frequência, que está associado a uma menor incidência de câncer de mama, tá certo? Tem um efeito antiestrogênico bom. O paciente tem uma diminuição importante do sistema dos sintomas menopáusicos, mas não é estrógeno. Interessante. É tibolona, é um hormônio sintético. Tá certo? Então, eu sempre prefiro a tibolona. Tá. A tibolona tem duas dosagens básicas. A gente começa com 1,25, que é a dosagem menor. Se o paciente se dá bem com esse, você vai nesse. Pronto. E se não, você vai para 2,5, que é a dosagem mais clássica. Bom, sempre lembrando que o paciente não pode ter tido histórico de câncer. Agora, nada. tem paciente que não se adapta ao medicamento, começa aquela história, acha que engordou, qualquer coisa que vale. Aí tem de tudo, né? Tem pomadinha que passa na barriga, tem PET. De novo, o hormônio pode entrar no seu corpo de um monte de maneiras, tá certo? Então, tem gente que implanta estrógeno, testosterona, progesterona, implanta tudo. Quer emagrecer, quer não sei o que lá, blá, blá, blá. Ok, eu tenho pacientes que tiveram mãe com câncer de mama e que foram colocar implantes. Entendeu? É que nem você, era uma apresentadora de TV, um programa feminino. Olha. Obviamente não vou falar aqui. É Tem um programa lógico. feminino, Olha. tem um programa feminino na televisão, e ela tem, já nesse momento, já deve estar perto lá dos seus 60 anos de idade. E ela, há anos atrás, ela chegou no meu consultório e falou assim, eu quero fazer reposição hormonal. Ela tinha 50 e poucos anos de idade. E eu quero tudo. Eu quero testosterona, eu quero ficar magro, eu quero perder peso, eu quero, porque eu quero.
Aí eu virei para ele e falei, mas você tem uma mãe com câncer de mama? Ela falou assim, mas olha, presta atenção, Davi. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas foi muito engraçado. Hum, pode? Ela virou para mim e falou assim, cara, eu tô com um marido novo, 10 anos mais novo do que eu. Ele quer transar todo dia, tá Hum, certo? Aí eu chego no meu programa lá e não dá para ficar com aqueles holofotes eu me abanando de calor, entendeu? Então eu quero fazer reposição hormonal. Eu falei, olha, o que você está me pedindo, eu nem sei como faz. Você tem que ir num cara que faz isso. Eu até conheço, ele foi meu aluno. Ela falou, não, eu já entrevistei ele, eu vou lá. Falei, faz o seguinte, você vai lá, ele te coloca os implantes hum. e você vem aqui de 6 em 6 meses para controlar você. Boa. E ela faz isso até Tá, hoje. e não aconteceu Não nada até aconteceu agora. nada. Que Você bom. está entendendo? De novo, é aquela velha história. A incidência de câncer em quem faz reposição hormonal é discretamente maior do que a incidência da população geral. Nós não estamos falando que 10% de chance de ser câncer de mama se você não toma hormônio e 30% se você toma hormônio. Nada disso. Tá. É 10 se você não toma hormônio e 11,5 se você toma É hormônio. bem pouco. É um pouquinho a mais. É, um Você está pouquinho a entendendo? É um mais. pouquinho a mais. É. E o problema maior é o tempo de uso dependente, que Tá. você tem dificuldade de suspender, você está entendendo? Entendi. Então, na realidade, não é que é maior. Então, uma mulher que teve câncer de mama e ela quer fazer reposição hormonal, não vai ser com a minha caneta, mas se ela for lá em alguém e o cara der para ela, não é que ela tá, né? Não é que ela vai ter câncer. Agora, quem já teve câncer de mama, não pode fazer Aí é reposição complicado. hormonal. É Aí a complicado. chance duplica ou triplica, Duplica ou ou triplica. triplica, vai ser 20, 25% Aí não, de né? chance. Aí não. Aí Ela não não. pode fazer E reposição não tem o que hormonal. fazer. Tem alguma coisa para fazer? Na mulher que teve câncer de mama, você consegue fazer reposição vaginal. Ah, tá. Porque as pacientes que não querem fazer reposição hormonal, elas fazem fitoterapia, que funciona bem. Aí tem que ir num homeopata. A gente Ah, o prescreve. próprio genético. Eu Tá. prescrevo aliás, é o que eu mais Que prescrevo. bacana. Porque se a minha Porque paciente são- pergunta, quer fazer reposição hormonal, eu vou virar para ele e falar, se por mim, falei, você. A questão é sempre a mesma. A história dela, ela não tem câncer na família, nem nada. Ela não tem problemas vasculares na família. Então, ela cabe no protocolo de reposição hormonal? Com certeza. Então, se essa mulher chegar para mim e falar, eu quero fazer reposição hormonal, eu vou virar para ele e falar assim, não é o meu sonho de consumo, certo? Por causa da minha formação, mas você cabe no protocolo de reposição Perfeito, é hormonal, protocolo. sim, Protocolo. certo? E qual o hormônio que você sugere? Eu sugiro a tibolona. Ponto. Que é o que menos efeitos colaterais dá. Tá. Aí se a paciente falar, não, eu não quero fazer reposição hormonal, nada, eu quero, que dá para a gente fazer? Então a gente prescreve fitoterápicos, os mais comuns aí que o povo conhece são a isoflavona, que eu particularmente não gosto muito, Que vem da soja, porque ela é né? um derivado de soja. Eu gosto mais de uma raiz chamada Simicifuga racemosa, que vende na farmácia, você não precisa formular, o medicamento até bonito, chama Aplause. O Nossa. paciente toma 2 comprimidinhos por dia, eu vou dizer que 50% a 60% das pacientes ficam muito bem com o Nossa. Aplause, Mas sem fazer reposição hormonal. Nossa, que bacana. E ainda você tem hoje, antes você mandava fazer tintura de amora, que para tirar calor, hoje tem cápsula de amora, mais fácil de tomar. Ah, que legal. Você toma a capsulinha de amora. Tem chá também de Tem amora, chá de né? Que às amora vezes- que diminui as ondas de calor. É mais para ondas de calor, esse Ah, aplauso. é no geral, para o geral, os pacientes se sentem bem. Bacana. Dá para você prescrever, o paciente pode tomar para o resto da vida, pode começar a tomar com 80 anos de idade, Olha não que tem problema bacana. nenhum. Mas só para ondas de calor. No geral, dar uma melhorada, dar um up, Dá um up. dá um up. Tá. Nada brilhante, mas dá um up. Ah, E agora, você pode fazer reposição vaginal. Dependendo do que você está prescrevendo, até em quem teve câncer de mama, Nossa. você pode fazer reposição vaginal. É um creminho com um medicamento hormonal. O melhor deles é o Promestrien. Para quem teve câncer de mama, a gente só usa o Promestrieno. Para quem não teve câncer de mama e tem, vamos dizer,
e não tem nada de protocolo, né? Você pode usar ou promestrina, ou você pode usar até o estriol, que é um derivado do estrógeno, que tem pomadinha de estriol. Mas só É intravaginal. vaginal. Tá. Então, aí a paciente tem ressecamento vaginal, que é um dos sintomas da menopausa. Aí você pode hidratar, tem cremes hidratantes, e você pode usar creme com hormônio. Dá trabalho? Dá trabalho, porque ela vai ter que injetar, sei lá, 3, 4 vezes por semana, 2, 12, 12, 3. Mas aí é só para secura. Mas é só para secura vaginal. Não, tá bom. Para melhorar a vida sexual dela. Lógico, entendeu? com certeza. Se ela não está fazendo reposição via oral, que melhoraria, que não precisaria disso, mesmo assim, de vez em quando o paciente que faz reposição hormonal tem que fazer reposição vaginal Tá. também. Mesmo quem faz reposição hormonal às pode vezes a precisar. reposição oral, a reposição hormonal, ela não tira totalmente os sintomas vaginais. Entendi. Entendeu? E a testosterona para mulheres? Testosterona é um hormônio masculino que aumenta o libido. Tá. Então, para mulher, aumenta o libido, é para isso? Teoricamente é só para isso? Sim. Para quem treina, De novo, que tem mulheres que treinam, que tomam isso daí já para músculo, tem a ver, não? Aí ela já está fazendo, ela não está fazendo reposição, não. Aí ela já está tomando tipo bomba? bomba. Não, mas eu digo não injetável, né? Não, mesmo não tem via mulher oral. que toma via oral, tem. via sublingual. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Me Tem que tomar muito cuidado com os suplementos. Esses suplementos, né, entre aspas, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma paciente minha agora que ela foi fazer os exames de praxe e a prolactina dela estava lá nas alturas. Por quê? Então, prolactina nas alturas. Pede uma ressonância de crânio, porque ela pode ter um adenoma de hipófise, pode ter um tumor na hipófise, prolactina lá na casa Mas do por quê? chá. Por causa da testosterona? Não. Aí, e a ressonância é normal. Porque a primeira hipótese foi essa. A primeira hipótese sempre é essa. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, não tem nada na sua hipófise. Você está tomando alguma coisa de diferente? O que aconteceu? Ela falou, não, estou tomando. Eu falei, o que você está tomando? Eu estou tomando creatina. Creatina, eu tomo creatina. Estou tomando creatina, sei lá qual é a dosagem dela. Estou tomando creatina. Eu falei, cara, da onde que você está tomando creatina? Eu entrei lá no Mercado Livre, comprei lá, dosagem, bibibi, bababá, e estou tomando. Tá bom. Ok. Eu falei, vamos fazer uma coisa, suspende a creatina e vamos refazer essa dosagem daqui a 30 dias. A prolactina dela caiu para 10% do valor. E qual que é o problema da prolactina alta? Não sei, deve ser o problema do... Não, prolactina... Quando você tem tumor de hipófise, a prolactina sobe. E o tumor de hipófise pode dar cegueira até. Credo! Não é comum, mas... Tem que parar a creatina? Não, tem que parar a creatina. Tem que parar ou não? Não tem que parar a creatina. Não tem que parar a creatina. Mas tem que tomar cuidado de onde você compra o suplemento, qual é a dosagem do suplemento que você está tomando. Você está entendendo? Tem que tomar cuidado. Os suplementos nem sempre tem... O cara pode colocar... a empresa pode colocar qualquer coisa. Integral médico eu tomo. Eu não posso falar então, nome não de sei. empresa? Bom, agora eu falei, né? O Você programa pode, meu, tudo bem. então, pode colocar... Pode colocar qualquer coisa. Você tem que tomar um pouco de cuidado de onde você está comprando. Você está entendendo? Mas é para saber as marcas? Não, eu acho que você tem que ir num nutrólogo e tal, alguém que conhece tudo, que estudou isso, entendeu? E que pode te prescrever o suplemento correto. Você está entendendo? De uma empresa confiável. Uma empresa confiável, numa dosagem adequada. Então, o problema não era a creatina, e sim a empresa que estava fazendo... E provavelmente a dosagem. Tá. Ela devia estar tomando... Ela queria virar a Mega Woman. Então, ela estava tomando uma creatina numa dosagem lá em cima... E quase que ela se arrumou uma confusão. Então, quem toma creatina, tudo bem. Nesse caso, foi a creatina. Nesse Poderia caso. ser outro suplemento. É verdade. Agora, que exame que você descobriu? Com que exame? Um exame de sangue, prolactina. De sangue, prolactina, normal. Meu Deus, olha que informação importante. Um exame de Porque um monte de gente está prescrevendo creatina para um monte de paciente. Há pacientes... É muito engraçado essa coisa, né?
Você gosta quando eu falo essas coisas? Me fala o quê? Eu gosto quando você fala um monte de coisa, mas o que especificamente? Me fala. Hoje em dia tem a figura do Ah, do ginecologista? nutrólogo, Ah, do nutrólogo, tá. né? É, E aí e as pessoas estão muito envolvidas nessa questão de nutrólogo, de medicina integrativa. integrativa e tal, não sei o que lá, É. que são basicamente especialidades, entre aspas, que para você conseguir arrebanhar clientes, entendeu? As pessoas, o brasileiro, ele gosta de ficar lindo, maravilhoso, bonito e tal, né? O brasileiro tem o culto ao corpo um pouco mais exacerbado do que o americano, É por exemplo, verdade. entendeu? É verdade. Então ele vai no nutrólogo e o cara pede, eu recebi já um paciente, o cara pede lá 70 exames. Ou não é verdade? É verdade. O cara pede 70 exames. Aí ele pega e traz aquela calhamaço de exame lá no meu consultório. Eu fui no nutrólogo, doutor, o que você acha disso? Aí eu viro para o paciente e falo assim, eu não vou nem olhar, porque a maior parte desses eletrólitos que ele pediu aí, eu nem sei para que servem. Tá certo? O protocolo de exame que a gente pede, ele tem lá 12 exames, Tá. 15 exames, que eu peço todo ano para as minhas pacientes. Certo? O cara fica perdendo níquel, cromo. Tá? Para que Isso. serve isso? É, os Entendeu? metais. É. Se ele pedir A magnésio. tabela periódica dos elementos inteira. Toda, ele pede a É, tabela periódica dos elementos inteira e tal, não sei o que lá. É. E depois, então, aí o paciente se sente super atendido, tá certo? Ele não entende, mas ele precisa entender que ele está gastando para o convênio dele. Se ele for pagar aqui do particular, ele não está pagando particular. Mas se ele for pagar, vai tomar um susto. É verdade. Os exames são caros. De Ele imagem, tá? está gastando para o convênio dele, basicamente, metade das mensalidades que ele pagou no ano. Nossa. Conclusão, no próximo ano vai vir um aumento para ele. Ah, vem? Lógico Tem essa que vem. proporção de quantidade de Lógico que exames vem. versus Versus tudo. essa questão da Versus tudo. da- Então, se você for hoje... reembolso também, eu acho, É, né? se você for hoje comprar um convênio para você, faça isso. É uma experiência. Faça uma experiência. Vai lá e fala, eu quero comprar um convênio para a Andrea. Tá. Ninguém tem plano individual para te vender. Eles não te vendem. É verdade, é só a empresa. Só plano empresa. É. Sabe por quê? É. Porque o plano individual, ele tem que seguir a legislação brasileira. Ele não pode aumentar mais do que a inflação todo ano. Certo? Então, esses planos que eram no passado, desapareceram. É, exatamente. Já o plano empresa, ele pode aumentar de acordo com a sinistralidade, que nem qualquer seguro-saúde. Sinistralidade. Se aquele grupo daquela empresa ou daquelas empresas, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros, se lá no Sindicato dos Engenheiros você comprou um... Também serve, você pode comprar pelos sindicatos, É pode verdade. fazer da sua empresa. Tal. É isso Então, aí. se a sinistralidade daquele grupo aumentou, porque teve um monte de gente que teve câncer, ou um monte de gente que foi no nutrólogo, ou um monte de gente que fez exame e tal, não sei o que lá, então aqui ele vai poder aumentar de acordo com o aumento da Ou sinistralidade. seja, a sinistralidade do grupo. Do Se você tá numa grupo. associação, o cara lá tá fazendo um monte de coisa, Sinistralidade você do grupo. entra no Então, pacote. então se você comprou um Aumento. convênio na sua empresa, você tem lá 10 funcionários. Um deles teve câncer. Vai duplicar o preço para todo mundo. Nossa, só por causa do câncer. Ah, porque ele gastou uma fortuna. É lógico que gasta. Aumentou a sinistralidade Tudo. daqueles 10. Meu Deus, então todo mundo paga o pato. Tá entendendo? Entendi. Então é isso. Mas hoje em dia tem essa figura do nutrólogo. O cara vai no nutrólogo, o cara vê aqui. A pergunta é a seguinte: ele realmente faz uma fórmula para acertar tudo aquilo ali? Não. Ele acaba prescrevendo o mesmo suplemento para todo mundo. Ele só vai lá, faz aquele monte de exames, mas o que ele está prescrevendo? Os comprimidos que ele está prescrevendo tem níquel, tem magnésio, tem cromo, tem... Não necessariamente não. Porque se tem, você está tomando 60 comprimidos por dia, você concorda? Ah, entendi. Não tem. Porque não dá para colocar tudo no mesmo Não dá para comprimido. colocar tudo na mesma capsuleta. Então, na realidade,
Ok, ele pode fazer uma suplementação de A, de B, de C, de tal, não sei o que lá, mas a maioria daqueles metais da tabela periódica não tem um efeito importante no nosso corpo. Entendi. Alguns têm. O Hum, magnésio tem, magnésio. as vitaminas tem, o magnésio controla a cãibra muscular, então você pode tomar Bacana. magnésio para ter menos cãibra. A Bacana. vitamina E é um antioxidante. Então, tem coisas que vale a pena você dosar, como uma vitamina B12, Tá. como uma, entendeu? Como um ácido fólico, eventualmente, a gente não dosa. Que Tal. é a vitamina C. Ah, Algumas coisas vale a pena você dosar, dependendo da dieta que aquele paciente é. Então, se o indivíduo é vegano, eu entendo ele pedir alguns elementos que vêm da proteína animal. Se o indivíduo é carnívoro, eu entendo que ele tenha que pedir alguns exames, mas não. Vem aqueles 70, 80 exames, pede verdade. tudo, É você está verdade. entendendo? Uhum. E, ok, então, isso é o que a gente convive hoje. Entendi, Você está entendi. Por isso que entendendo? você fala que é tipo meio que prescreve as mesmas coisas para todo mundo, porque de repente tem o cromo, tem não sei o quê, que não vai fazer efeito, Eu nunca não vi tem. nenhuma paciente tomando cromo, Entendi. Não nem níquel, entendi. É verdade. mas está dosado. É o metal, né? Eu nunca vi. Não, vale. O paciente chegou no pronto-socorro e você está suspeitando de uma contaminação por algum metal. Você pedir todos esses exames tem todo sentido. Ah, entendi. Por exemplo, Mas quem para toma você, lítio, né? que está ótima e maravilhosa, você pegar e tirar lá, fazer uma transfusão de sangue, basicamente, para tirar aquele sangue todo, fazer um Não, monte e de é uma exame. transfusão. Você está fazendo uma doação de sangue para o laboratório. O É cara uma fica lá meia hora transfusão. botando tubinho. Porque às vezes para de sair, entendeu? Sangue. De tanto sangue que Então, saiu, já a para. minha mulher ela já estava Ai, meu menopausada faz Deus. tempo. Ela foi uma vez Adorei num, isso. num médico ortomolecular. Ortomolecular. Aí ele prescreveu para ela Adorei. você está precisando de uma coisa bioidêntica. Ela tomou um bioidêntico. Depois de 10 anos sem menstruar, de repente ela começou a menstruar. Meu Deus! Ela falou, cara, eu menstruei. Meu Deus! Aí eu Isso porque virei ela pra é ele e falei, deixa eu ver mulher de essa médico. fórmula. Eu achei que foda. Falei, cara, você tá tomando hormônio feminino bioidêntico. Aí é hormônio feminino. É Meu hormônio feminino. Deus, meu Deus. Então é isso. Entendi. Tem que tomar muito cuidado com esses bioidênticos. Tá. Bioidêntico, via de regra, ele não é um não hormônio que faz a função de um hormônio. Ele é um hormônio. Hormônio. Tá. Ele é um hormônio. Pode não ter o mesmo poder de um hormônio sintético, é um pouco menos poderoso, mas é poderoso anyway. Entendi, entendi. Mas tem o efeito colateral dele, vai acontecer do mesmo jeito. Entendi, entendi. Nossa, você está dando informações interessantíssimas. Eu sabia que esse episódio ia ser bom. Qual que não é, né, teu? Mas enfim. Bom, essa pergunta eu não vou nem fazer, porque você já falou. Que o terapia de reposição aumenta o câncer de mama, duração ideal da terapia de reposição hormonal. Qual é a duração ideal da terapia de reposição hormonal? Não Quando tem. deve ser interrompida? Não tem duração ideal. Ela deve ser interrompida se houver algum episódio catastrófico na sua vida, entendeu? E o indivíduo teve lá um AVC, onde a pressão subiu, ou qualquer coisa que o valha, ou Ou teve uma câncer, né? trombose ou câncer. É. Agora, a maioria das pacientes que para a reposição hormonal, para porque ela está mais envelhecida. Aí ela vai falando, quer esse cabelo. Quando você vai ficando mais velho, quanto menos remédio, você não quer tomar Melhor. remédio. Não. Aí você As quer pessoas... diminuir aquele monte de remédio que você está tomando, então elas começam a diminuir. Mas eu tenho pacientes que foram diminuindo a dose, uma ou outra conseguiu parar. legal. Tá entendendo? Mas normalmente o paciente mesmo toma essa decisão. É verdade. Faz Ele sentido. tomou. Eu sempre falo uma coisa: fazer reposição hormonal é uma decisão individual. Essa frase eu falo de rotina. Falo,
fazer reposição hormonal é uma decisão individual e uma decisão de vida. Da mesma maneira como você decide fumar, da mesma maneira como você decide tomar, se alcoolizar, da mesma maneira como você decide emagrecer ou engordar. É uma decisão individual. Você tem que estar muito bem informada sobre essa decisão, tá entendendo? Que eu acho que a função do médico não é escrever. A função do médico é Informar. informar. Perfeito. Então, depois que você está muito bem informada sobre vantagens e desvantagens, tá certo? Você vai para casa, senta, pensa e toma a sua decisão. A decisão que você tomar, eu vou apoiar. Entendi. Entendeu? Você vai respeitar, Eu né? vou respeitar. Eu só não vou apoiar se houver uma contraindicação formal para o uso para essa decisão. Nossa, perfeito. Então, se você está fazendo uma coisa que é contraindicada, eu vou virar para você e falar, eu não apoio. Está Perfeito. contraindicado. Nossa, perfeito. Eu não vou prescrever. Nossa, perfeito. É isso. Mas Muito legal. mas o paciente faz a vida dele. Não, perfeito. Sua postura é Né? perfeita. Não tenho o que falar. Zé Davi, nossa, o tempo passou rápido. Eu queria fazer mais 1h30, mais ou Tá menos. bom. Só desse episódio. Só que, infelizmente, Acabou. a gente não pode fazer, né? Tá bom. Muito legal. Adorei falar com você mais uma Eu vez. também adorei falar com você. É tão bom. E a gente vai fazer um outro episódio também sobre oncoginecologia específico, Sim, vamos né? lá, vamos Aguardem aí também o próximo episódio sobre oncoginecologia. Lembrem-se que todas as decisões relacionadas aos tratamentos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um ginecologista experiente e que seja membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, no caso, né? Da questão Febrasgo. da Febrasgo, Sigam o Dr. José Davi, o Healthcast Alpha, nas redes sociais e no site aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente às 9h15 da manhã para todos os assinantes da TV Alphaville. Se você não for assinante, assista toda a programação através do site alphachannel.tv.br. Também nos canais do YouTube, José Davi Kandelman e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.